Você é do time das pessoas que desistem das coisas pela metade ou daqueles que vão até o final mesmo aos trancos e barrancos? Pois é, isso pode dizer muito do teu nível de fidelidade. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Fiel até o fim. O texto que eu quero usar como base está lá em 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, que nos diz o seguinte: Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. E aqui a gente vale pensar numa coisa e saber de uma coisa que Belial quer dizer inútil ou sem valor. Eram pessoas que não tinham valor algum, pois faziam coisas erradas e muito erradas. Eli era um sacerdote, ele cuidava dos trabalhos do templo. E ele, como sacerdote, também era um pai. Ele tinha esses filhos que faziam essas coisas muito erradas, que também incluíam coisas no templo. Não eram coisas só fora do templo, eram coisas no templo. E isso eram coisas muito erradas a serem praticadas até para aquelas épocas, e hoje também não mudaria o caso não. Mas vamos conversar um pouquinho sobre a fidelidade e o que isso tem a ver. Bom, a gente entende que ele era um sacerdote consagrado para fazer os trabalhos do templo, cuidar do templo, e também era um pai. Ele era um pai, tinha seus filhos, ele era um homem casado, e isso trazia muita responsabilidade sobre ele. Contudo, a gente tem que entender o seguinte: ele tinha essas duas responsabilidades que são grandes, sim. Contudo, são responsabilidades que Deus confiou para ele. E se Deus confiou, ele tinha como abraçar isso aí e resolver esse caso. Aí o que a gente tem nisso tudo? A gente entende aí que os filhos de Eli, eles eram péssimos exemplos. Muito maus exemplos. E aí o que a gente pega nisso tudo aí? Sendo maus exemplos, o erro aí está em quem? Não está em quem os ensinou a ser bons exemplos, ou quem devia ter ensinado eles a serem bons exemplos? Pois é, a falha está em Eli, que foi quem proveu a educação para esses meninos. Ele era o pai dos meninos. Então a falha estava em Eli. Isso a gente entende também quando a gente vê um time de futebol perdendo. A culpa, na maioria das vezes, vai ficar sempre no treinador. É o treinador que não foi bom, o treinador que não utilizou a estratégia correta. O treinador é sempre o culpado do time ter perdido. Fato. E aí o que acontece? A gente entende sobre isso também, trazendo para um âmbito mais dentro de casa. Porque a gente entende que quem falhou, quem errou, foi quem devia ter passado as orientações corretas, entende? E aí a gente entende que ele não foi fiel nas coisas que Deus entregou nas mãos dele. Deus entregou um casamento com filhos e Deus entregou também um sacerdócio para cuidar do templo. Eli aceitou aquilo e em algum momento ele começou a olhar para as possibilidades dele. E aí mora o grande erro. Quando a gente começa a olhar para as nossas possibilidades, a nossa força para vencer os problemas, a gente se desespera porque de nós mesmos, não temos forças. Nós não temos essas forças de vencer tantos problemas. Contudo, é a confiança em Deus. E Eli, em algum momento ali, ele não confiou completamente em Deus, totalmente no Deus a quem ele servia. Ele começou a olhar para as forças dele e talvez ele começou a abrir mão de algumas coisas. E aí que mora o grande perigo. Quando eu acho que eu posso abrir mão de algumas coisas naquilo que Deus me confiou. Não, eu vou deixar de fazer isso aqui, pois não tem problema algum. Existem muitos problemas. Os problemas não podem vir no momento ali, no agora, mas depois vai vir problema sim. E isso me faz lembrar de uma história que eu já até contei aqui em algum outro vídeo. Um dia eu estava na casa de minha tia, ela estava fazendo crochê. E aí ela estava lá, já estava bem à frente no crochê. Aí ela olhou um pouquinho mais atrás, nos pontos que ela já tinha dado. Ela percebeu que tinha um ponto que ela tinha dado errado. Ela desfez tudo aquilo e voltou lá para aquele ponto para corrigir aquele ponto que estava errado. Aí a gente perguntou, mas por que não só continuou? Ela falou, olha, se eu continuo isso aqui lá na frente, ia ficar torto, ia ficar feio, não ia ficar legal. E é isso a gente traz para a nossa vida. A gente quer passar por cima de erros que a gente julga ser pequenos, mas que lá na frente a gente vai sentir a consequência disso. Então, Eli fez basicamente isso. Ele desconsiderou um erro que ele talvez achasse que ia ser pequeno. Cuidar de seus filhos. Educar os seus filhos. Parou para pensar a gravidade que tem isso aí? Então, às vezes, a gente faz a mesma coisa. Não fica julgando ele, não. Que às vezes a gente faz a mesma coisa. Isso aqui é para você se alertar e começar a dar uma avaliada na sua vida. O que você tem abrido mão de fazer? Será que você tem
dia após dia fala assim, não, mas amanhã eu leio a Bíblia, não tem nada a ficar sem ler só hoje não. Não, amanhã eu oro, não tem problema não, só hoje sem orar não vai ter problema nenhum, ninguém vai morrer por causa disso. Mas aí você vai morrendo espiritualmente pouco a pouco. E aí quando você vê, você cai naquele dia tão complicado, que é aquele dia que você se olha e fala bem assim, não quero fazer nada, eu tô desanimado, eu tô espiritualmente desanimado e frio. O que foi que aconteceu? Todo mundo fala como se fosse de uma hora para outra que acontecesse, né? Não sei o que foi que aconteceu, mas isso é um conjunto de coisas que você abriu mão cá atrás. Então, esse vídeo é para te alertar. Para de abrir mão das coisas que Deus te confiou. Se Deus te confiou algo, faça tudo corretamente como Ele entregou na tua mão. Não fica rasgando folhas do manual de instrução de Deus, não, achando que não vai ter importância nenhuma. Toda instrução que Deus te passa tem importância sim. Bom, a esse ponto eu queria te convidar a você seguir o nosso canal aqui, curtir esse vídeo e mandar ele para muitas outras pessoas. Marca também, fala o que você achou aqui nos comentários, que isso ajuda demais o vídeo. Bom, continuando aqui, o que a gente tem que entender aqui hoje? Você precisa entender que você vai dar conta de tudo. Não desiste de nada não. Parece ser complexo, parece ser muito difícil, mas não. Deus te deu possibilidades de resolver tudo isso pela força dele. Ele sabia que você por si só talvez não tivesse tanta força assim. Talvez você por si só não consiga resolver esse problema, mas você tem Deus em você. E Deus é que te dá força. Deus, ele é uma fonte inesgotável de força que vai te ajudar em todos os momentos e vai te ajudar a resolver todos os problemas da sua vida. Basta que você busque a Ele. Pare de ficar confiando em você mesmo e comece a entender que Deus, ele te dá força e te dá solução, te dá sabedoria para resolver todas essas situações. Então entenda isso hoje. Compreenda que você vai dar conta sim. Talvez ele em algum momento ele achou que não iria dar conta daquilo tudo. E realmente não deu. Porque ele começou a confiar nas forças dele. Mas você precisa entender. Você vai dar conta porque você vai confiar completamente em Deus. Você vai confiar completamente nas instruções que Deus te deu. Não vai querer ficar substituindo instruções de Deus por coisas que você acha que vai dar certo. Isso é cilada, viu? Não faz isso não. Vamos pontuar isso aqui. Então entenda isso hoje. Compreenda que você vai dar conta sim. Você vai vencer. Você vai resolver o problema. Você vai encontrar uma saída justa, boa, perfeita. Uma saída de perdão talvez para essa sua situação. Mas confia completamente em Deus. O método de Deus, ele é infalível. Coloca isso na tua mente. O método de Deus é infalível. Não tem como errar. Então confia tão somente nele. E sabe por que você precisa confiar completamente em Deus? Porque Ele é fiel. Deus, ele é fiel em todo o tempo e a fidelidade dele não muda. Ele é fiel do início ao fim e até depois do final. Deus continua fiel. Então confia tão somente nele e entenda que você confiando na fidelidade de Deus, você vai aprender também a ser fiel. Você vai aprender a continuar com ele. A constância é a grande chave para tudo na nossa vida. A gente continuar. E sabe de uma coisa? Você sendo fiel, você vai estar construindo um legado. Eli, ele deixou de construir um legado com os filhos dele e começou a destruir tudo aquilo que Deus fez. Ele não dava importância para as coisas erradas que os filhos faziam, não corrigia os erros, e isso foi destruindo a possibilidade dele criar um legado, uma história que vai além dele. Contudo, a história que a gente lembra aqui de Eli é essa. Ele foi uma pessoa que não foi fiel ao Senhor em todos os momentos. Eli, ele teve essa falha. E você não quer ser lembrado por uma falha, eu creio. Então seja lembrado por um bom legado. Um legado de persistência, um legado de coragem, um legado de paz, de muito amor no Senhor e de muita confiança em Deus. Então confia em Deus em todos os momentos, porque Deus, ele está cuidando de tudo. Deus, ele está cuidando de você em todas as situações. Você vai dar conta sim desse problema e você vai entender que Deus, ele nunca te abandonou e nunca vai te abandonar. Ele está com você. Você vai construir um legado maravilhoso porque você confia em Deus. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.